Turma, bom dia. Hoje, 28 de setembro de 2021. Vamos dar início, então, à nossa aula de Arquitetura para Engenharia Civil. Antes de começarmos, queria comentar que já postei a nossa aula da semana passada, né, no respectivo tópico de aula lá no Cigar. Tá? Então, para quem não assistiu na aula passada, nós temos lá o linkzinho, né? E aí vocês podem assistir, tá? Aí para quem não assistiu. Hoje eu estava esperando aí um pouquinho mais, né? Porque o nosso quórum está bastante baixo. Não sei se foi por conta da chuva, né? De ontem à noite e agora pela manhã. Pessoal, apesar de não ser uma aula presencial, o pessoal aí não está se fazendo presente, né? Só tem 5 alunos em sala e essa turma ela não é tão pequenininha assim, né? Mas quem não pôde, né, vai poder aí assistir aí essa gravação aí em uma outra oportunidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre programação arquitetônica, né? Não sei se vocês lembram, nas nossas primeiras aulas eu cheguei a citar o que era um programa, né, arquitetônico, né? Inclusive comparei o programa arquitetônico a uma receita, né, de um prato, de um bolo, sei lá, né, onde lá na receita a gente tem ingredientes, né, e tem o modo de preparo desses ingredientes, as quantidades, né, e aqui no programa arquitetônico, ao invés de ingredientes, nós temos compartimentos, né, e esses compartimentos, então, eles têm também as suas quantidades, que a gente chama de pré-dimensionamento, tá? E o modo de preparo seria a técnica construtiva a ser utilizada, né? A forma de implantação, a quantidade de pavimentos, né? Tudo isso a gente poderia dizer que seria a forma como você vai, né, resolver o problema, né, do projeto. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, né, com um material aqui no Word, tá? E esse autor que a gente está usando, o Snyder, né? Nós já vimos alguns conceitos aí em aulas anteriores, tá? Ele tem um livro americano, né, chamado Introdução à Arquitetura, onde tem toda essa parte inicial, né, mais metodológica, mais de teoria do projeto, e a gente adotou aí para algumas das nossas aulas, tá? Então, ele comenta, de acordo com esse outro autor aí, o John Wade, né, que o projeto arquitetônico ele possui, né, aí 3 grandes, né, fases, tá? Não coincide com aquelas fases, vamos dizer assim, mais práticas, né, que nós vimos na aula passada, né? Não sei se vocês lembram da aula passada, onde eu comentava sobre levantamento arquitetônico, sobre estudo preliminar, né, sobre anteprojeto, projeto legal, né, projeto executivo, né, que dependendo da complexidade ele poderia se subdividir em 4 subfases, né, o projeto básico, né, depois a compatibilização do projeto, né, depois o projeto executivo de execução, né, e os detalhes de execução, mas aquilo ali funciona, vamos dizer assim, mais no cotidiano. Isso aqui, vamos dizer, seria mais em nível de teoria, né, da arquitetura. Ele diz que o projeto ele compreende essas 3 grandes, né, etapas aqui, ou fases, né? A fase de programação, né, que é uma fase, vamos dizer assim, preliminar, a fase de planejamento e a fase de projeto propriamente dito, né? E essa fase que a gente vai ver hoje, né, essa fase preliminar aqui, ela está
ligada, né, principalmente com a coleta de dados, né, que vai coincidir com aquele tema da aula passada que a gente chamou de levantamento de dados. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que são autores diferentes, eles usaram aí termos diferentes, mas significando a mesma coisa. Então, coleta de dados, quando a gente fala em dados, a gente está se referindo aí a diversas variáveis, né? Desde o ponto de vista da legislação, das necessidades do cliente, né? Aspectos ambientais, né? Enfim, é um momento que você vai reunir informações, né, sobre o terreno, sobre a legislação, sobre aquilo que o teu cliente anseia em termos de projeto, tá? E você vai pegar todas essas informações, né, e vai tentar organizar isso sistematicamente, né, para você fazer, então, o projeto, tá? E colocando, né, aqui em esquema, tá? Ele coloca aí que a primeira fase envolve a programação, né, que é onde você vai tentar encontrar aí as metas ou objetivo do seu cliente. Exemplo, né? O cara chega lá no seu escritório e ele quer fazer um projeto de uma escola. Sim, é uma escola para quem? Para qual é o tipo de público? Qual é o público-alvo? Né? São crianças, né, da pré-escola ou do ensino infantil. Tá? Então, tem toda uma característica em termos de mobiliário, né? Em termos de estrutura física. Tá? Então, são quantos alunos por sala? Né? O ensino num turno ou integral, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí as notícias, né? Teresina vai receber agora um grande investimento de uma escola internacional, né? O Great International School, né? Que vai ser ali onde era o Jockey Club. Quando você passa ali na avenida, você já, né? Já vê as obras em ritmo acelerado, né? Acredito que eles queiram já iniciar aí no início do ano que vem, né? Então, vai ser uma escola para 300 alunos, né? Em regime integral, no modelo americano, né? Onde o aluno passa o dia inteiro, né? Então, pela manhã ou à tarde, sei lá, né? Ele tem, né, o ensino tradicional, depois ele tem a resolução de tarefas, de deveres de casa, atividade esportiva, atividades extra, né? Tem um nomezinho específico que eu não sei precisar para vocês, né? Enfim, então uma escola, né, que tem um modelo como esse, ela tem um programa bem diferente de uma escola tradicional, né, que a gente está acostumado a ver, né, onde o aluno passa um turno, né, as salas, por exemplo, se for uma escola pública, né, ela vai tentar aí ocupar o máximo, né, da capacidade permitida, né, pelos órgãos de gestão, né, no caso o MEC. Agora a gente está vivenciando um período de pandemia, né, e por força aí da pandemia foi reduzido o número de alunos, você tem um distanciamento social. Nossas estruturas físicas não estão preparadas, né, para esse momento, né? Tem muita escola aí que não tem uma janela na sala de aula, né? Eu mesmo dava aula numa faculdade particular que foi feita uma reforma onde eles tiraram todas as janelas, a única abertura, né, que você tinha na sala de aula era a porta, né? Porque até os vidros, os basculantes altos foram retirados, né? Dividiram tudo em gesso acartonado e sumiu com tudo quanto é janela, tá? E no período como esse, né? Como é que faz, né? Onde você tem que ter renovação de ar, arejamento, né? Se possível, ventilação cruzada, e num ambiente como esse é impossível, né?
Então, na fase de programação, a gente vai exatamente definir, né, o que é que meu cliente quer fazer em termos de tema, né, de projeto. Para atingir esse tema, né, eu vou tentar dissecar, né, ou melhor dizendo, detalhar, né, o que ele precisa em termos de estrutura física. Eu quero atender uma capacidade de X alunos, tantos alunos por turma, né? Esses alunos precisam da seguinte estrutura física, né? Eles vão, cada um, carteirinha individual, né? Hoje as carteiras dos alunos, todos têm uma proteção de acrílico, né? Individualizada para ter pouco contato, né? Enfim, vai ser exatamente aqui nessa fase de programação, onde eu vou esmiuçar, né, tudo que eu preciso, né? Tem a ver com as metas e necessidades, né? Isso aqui nem sempre vem de forma mastigada. Às vezes o seu cliente, ele tem conhecimento de causa com relação àquele projeto, né? Por quê? Porque ele vivencia aquilo no cotidiano, tá? E aí essa maneira como você vai preparar esse programa de necessidades, ele pode se dar através de perguntas, né? Checklist, alguma coisa parecida, né? Mas às vezes o seu cliente ele é de uma outra área e está querendo entrar, né, numa, numa área nova, tá? Então ele sabe o tema, mas ele não sabe exatamente o que é que ele precisa. E aí entra o seu papel como projetista para estudar casos semelhantes, né? Literatura específica, aspectos de legislação, né? A legislação aí pode ser a legislação municipal, a legislação estadual ou a federal, né? Nos diversos aspectos, né? Desde a parte de uso e ocupação do solo, código de obras, né? Acessibilidade, ou questões ambientais, questões de patrimônio, tá? Questões ambientais, né? Com um veio mais sustentável. Então, vai ser exatamente aqui, né? Na primeira fase, onde a gente vai traçar isso. E como eu já havia também comentado em aulas anteriores, quanto mais você estuda essa fase inicial, essa fase preliminar que vai anteceder o projeto, mais fácil você vai chegar, né, a uma solução satisfatória, onde você vai resolver o problema do seu cliente e vai conseguir, né, fazer com que ele aceite lá, né, o seu projeto, né, o seu estudo. Por quê? Porque você se aprofundou tanto, então você vai exatamente ali no âmago, no seio do problema, e você consegue resolver o que ele estava querendo. Tá? A segunda fase, né, que o John Watt chamou de planejamento, seria onde você, na etapa anterior, já reuniu tudo que precisava, e aqui, né, você vai pegar aquele problemão, né? Só que entendam essa palavra problema como uma espécie de equação a ser resolvida, e não o problema no sentido de caos, de desordem, tá? Então, o problema geral do cliente, ele vai ser dividido num determinado número de problemas padrão, né? Então, por exemplo, uma forma de você dividir, né, esse problema. Vamos setorizar essa escola, tá? Essa escola, ela poderia, por exemplo, ter um setor de serviços, né, que poderia ser subdividido, né, ainda em administrativo, sala de professores, né? Eu vou ter uma parte de acadêmica, né, o local onde os alunos vão ter aula, laboratórios, por exemplo, né? Depois eu posso ter um outro setor de lazer, e cada um desses setores, por sua vez, eles podem ainda ser subdivididos, né, no que a gente chama, por exemplo, de problemas menores, tá? E aí você resolve cada um deles, tá? Então é uma forma
é um método de você encarar determinado projeto, né? E depois você vai montando, né, o teu quebra-cabeça. A gente vai mostrar daqui a pouco algumas ferramentas que nos auxiliam, né, no desenvolvimento do projeto e podem facilitar o nosso trabalho, né? Somente na terceira fase, né, que o VAD aí chamou de projeto, é o momento em que você vai somar, né, a primeira fase, né, de programação, onde você vai pegar todas aquelas informações iniciais, né, que você coletou junto a código de obras, né, junto a normas técnicas, onde você estudou, né, casos semelhantes, né, onde você ouviu o teu cliente, né, através de uma entrevista, ou através de um questionário, né, leu revistas especializadas, estudos típicos, literatura, né, dependendo da área que você está desenvolvendo o projeto, você pode ter literatura específica, né, normatizações, portarias, né? Então, você está fazendo uma clínica odontológica. O Conselho Regional de Odontologia tem uma série de publicações, né, de manuaizinhos lá que você pode receber ajuda. Você está fazendo uma concessionária de veículos, por exemplo, a Fiat tem seu padrão, a Volkswagen tem o padrão dela, a BMW tem o padrão dela, inclusive tem manuais para auxiliar o projetista, né, com relação, por exemplo, a compartimentos, tamanhos, como é que você relaciona, né, esses compartimentos para o porte da concessionária. Existem concessionárias e existem concessionárias. Existe concessionária pequenininha e existe concessionária enorme. Você não vai dimensionar, né, o tamanho dos espaços, nem a quantidade de espaços, da mesma forma, né? Uma concessionária, por exemplo, numa capital, ela, a gente subentende, né, que vai ser uma concessionária que vai ter uma demanda maior do que uma concessionária, por exemplo, no interior, né, onde o volume de veículos a serem atendidos, vendidos, vai ser menor, então o programa ele vai ser reduzido, né? Por exemplo, você está fazendo um projeto de um hospital, né? Existe legislação específica da Anvisa, né? Existem diversos autores, né, que escrevem sobre projetos de hospitais, de clínicas, então você pode ler, né, essas publicações, você pode estudar projetos semelhantes, você vai fazer um determinado hospital, né? Você pode estudar alguns hospitais, né, em nível mundial, em nível regional e em nível local. Não que você vá copiar, mas você vai observar, por exemplo, como aquele projetista se deparou com, né, um problema semelhante. E você vai ali apontar soluções interessantes que você pode aplicar no seu projeto. Não copiar, mas se inspirar naquela solução interessante, tá? E tudo isso a gente vê lá na fase de programação. Pois bem, então a fase de projeto vai ser o somatório dessas duas, né, fases anteriores, e aí você vai ter como resultado uma ideia global, né, e uma proposta sobre a forma e a construção do edifício. Vejam que somente na terceira fase é que eu estou gerando uma proposta gráfica. As duas outras, né, são mais, vamos dizer assim, aplicação, né, de ações ou instrumentos metodológicos que vão ter aí como produto final, né, um projeto lá na terceira fase, que ele chamou de projeto. Tá? E não foi citado lá em cima, naquele primeiro parágrafo, mas também ele colocou aqui uma quarta fase, que ele chamou de supervisão. Tá? Ele está chamando aí de arquitetos, porque esse livro é um livro de introdução à arquitetura, né? E aí o principal público-alvo são os arquitetos. Mas vamos colocar aí, por extensão, vamos, ao invés de chamar de arquitetos, vamos chamar os projetistas, né?
eles supervisionam o processo de construção e aprovam também a maneira como a empreiteira executa a obra, tá? Seria aí uma interpretação dessa quarta fase que ele está chamando de supervisão, tá? Bom, explicado aí, né, essas quatro subfases, né? Aliás, essas quatro fases, vamos entrar em profundidade nessa que é o título da nossa aula de hoje, que é o programa, né? E aí, para definir o programa, eu retirei lá do livro do Elvan Silva, né, que eu coloquei, inclusive, esse autor aí na bibliografia, né, de vocês, que é um autor que tem um livro chamado Uma Introdução ao Projeto de Arquitetura. Ele coloca que o primeiro passo, né, no processo de projetação, uma palavra aí talvez diferente para vocês, soa esquisito, né? Projetação seria o ato de projetar, tá? Então, o primeiro passo no processo de projetação na arquitetura é exatamente você tentar entender, né, o que é que o seu cliente precisa, né? Ou, como ele está colocando aí, né, uma situação particularmente insatisfatória. Insatisfatória no sentido de você, num primeiro momento, não saber exatamente como você vai resolver, né? Na hora que o seu cliente chega, né, lhe pedindo determinado projeto, você não sabe ali de pronto se você vai fazer esse edifício em 2 pavimentos, em 1 pavimento, se você vai fazer numa forma regular, quadrada, retangular, redonda, em L, em H, né? Essa coisa ela vem na medida em que você começa, né, a exercitar ali o projeto, tá? Então, quando a gente diz situação particularmente insatisfatória, é um momento ali, vamos dizer assim, provisório, né? Um momento em que você se depara com um problema e você não sabe exatamente naquele instante ou naquele momento que forma ou quantidade, né, de pavimentos, o quão grande ou pequeno esse edifício vai ter, né, nos termos de uma linguagem manipulável pelo projetista, tá? Essa linguagem manipulável pelo projetista, ela vem na medida em que você exercita o projeto, tá? Quando você faz um projeto de determinado tema pela primeira vez, o caminho ele é mais difícil, né? Por exemplo, acredito que a maioria de vocês nunca fez o projeto de uma residência, né? Então, para vocês chegarem até a planta baixa, né? Ou seja, a gente chegar a um consenso, né? Porque eu vou assessorá-los na elaboração desse projeto, né? Vocês vão fazer as propostas, né? Quando a gente começar as assessorias, né? Eu vou sugerir algumas alterações. Ó, essa sua sala está desproporcional em relação ao tamanho dos quartos, né? O cara vai lá, projeta uma casa que tem uns quartos que parece uma sala, chega na sala de estar, uma sala mínima, né? Corredores de circulação enormes, né? Gastando uma área tremenda. Então, a gente vai fazer diversos ajustes, tá? Essa linguagem manipulável, tanto em termos de representação como em termos de solução, ela vai se lapidando na medida em que você vai exercitando o projeto, tá? Bom, o Elvan Silva ainda, né, ele não considera esse estágio, né, uma etapa do projeto propriamente dito, né? Ou seja, o programa ele não considera uma etapa do projeto propriamente dito, mas ele considera, né, que esse estágio é, sem dúvida, né,
uma fase do processo resolutivo, ou seja, você tem que passar por ele, né? Por quê? Porque é como, né, vocês abrirem um caderno de exercício, por exemplo, de álgebra, né, ou de cálculo, sei lá, e tem lá uma equação, né, lá uma derivada, lá uma integral a ser resolvida, tá? E você vai tentar resolver, né, aquele problema, tá? E o Elvan Silva, ele ainda complementa, né, que esse processo, né, ou como ele está colocando aí, aquela tradução se inicia quando as partes envolvidas, ou seja, quem vai usar o prédio ou o proprietário, né, lá do imóvel e projetistas, eles formalizam o programa, né, que eu comparei aí em aulas anteriores a uma espécie de receita, né? Então, você vai conversar com o seu cliente, ele vai dizer, eu quero fazer uma escola, aí você vai perguntar para ele, uma escola para que tipo de público-alvo? Para criança, para adolescentes, né? Para adultos, né? É uma faculdade, por exemplo, né? Quantos alunos por turno? Vai funcionar em regime integral, né? Ou somente um turno mesmo, né? E o que essa escola vai ter em termos de equipamento? Vai ter quadra, vai ter que tipo de laboratório, né? Vai ter algum auditório, enfim, vocês vão formalizar, né, esse programa, onde vocês vão colocar todos os compartimentos, né, que essa escola vai ter. Será feito um pré-dimensionamento, seu cliente, muitas vezes, ele não vai ter essa informação, né? Porque ele não é um especialista, né, em espaço, você é que é o especialista em espaço, né? Então, ele vai dizer para você o que ele precisa, né? E você é que vai fazer o pré-dimensionamento. Eu quero 30 alunos por sala. Esses alunos vão sentar numa cadeira, né? Aí você vai, né, apresentar para ele a carteira, você vai mensurar ali a área ocupada, né? Como eu falei, a gente está em período de pandemia, né? Onde agora, inclusive, a capacidade das salas de aula, né, foram reduzidas, tem um distanciamento social, né, tem alguns acessórios que foram incorporados, essas carteiras, né? Inclusive, ontem eu vi um printzinho, né? Mas não vi exatamente a notícia completa, foi até num grupo da UFP, né? Que, deixa eu até puxar aqui, no Piauí, né? É uma notícia do Portal AZ. Ministério Público notifica COI para alterar protocolo e retomar 100% do ensino presencial, tá? No Portal AZ de ontem. Tá? Eu não li a notícia toda, vi só a chamada, né? Eu acredito que o próximo semestre a gente vai ter novidades aí com relação a essa forma, né, de ensino nosso, né? Eu acho que não sei se retoma 100%, mas acredito que grande parte, né, tendo em vista que diversos setores já voltaram, né? Então, no programa, a gente estabelece todas essas, né, variáveis, tá? E que pode ser definido como, né, o programa, tá? Ele pode ser definido como um enunciado dos requisitos a serem satisfeitos pela obra a ser construída, tá? Eu prefiro, né, a minha forma de entendimento, né, aquela receita, né, do projeto, ou seja, a situação problemática não reside propriamente na inexistência do prédio necessitado, tá? Mas
na temporária ignorância da forma. Como é que a gente entende esse termo aqui composto, né? Temporária ignorância da forma. É porque você não sabe, né, ainda como você vai resolver, do ponto de vista formal, aquele problema lá que seu cliente, né, colocou para você. Ele quer uma escola, mas naquele momento que você está fazendo o programa, você não sabe se o prédio vai ser vertical, se ele vai ser horizontal, né? Quantos metros quadrados ele vai ter, tá? Então, essa temporária ignorância da forma é porque, né, ali naquele instante você ainda não sabe, né, que forma ele vai, né, assumir no seu projeto, tá? Que inclusive está aqui, ó, que deverá ser assumida pela edificação a ser projetada e construída, né? E no plano lógico, sabe-se que a forma arquitetônica ela deverá ser tal que permita o atendimento dos requisitos, ou seja, aquela forma que você vai projetar para esse edifício, ela tem que atender às necessidades do seu cliente, né? O que ele aspira, as expectativas, né? Implícitos ali naquele contexto, né, momentâneo, que está ali em desajuste, tá? E torna-se, então, indispensável o conhecimento desses requisitos. Vamos ver se a gente consegue ser mais claro, né? Aqui colocando o passo a passo. Como é que a gente faz um programa, né? Como é que a gente faz um programa, né? A gente começa, né, com aquela primeira conversa com o nosso cliente, tá? Você marca lá uma entrevista, uma conversa lá no seu escritório, né? Conheço muita gente que, inclusive, às vezes vai, né, para um café, para uma praça de alimentação, de um shopping center. Eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho que tem que ter, né, ali um ambiente mais reservado, mais calmo, né, onde você possa anotar, você quer se valer, às vezes, de mostrar alguma coisa, você abre ali o teu notebook. Eu acho que esses locais, às vezes, eles não oferecem, né, os recursos, tá? Mas cada um vai desenvolver aí a sua, né, o seu método, tá? Bom, se os clientes, né, estão familiarizados com o tipo de edifício, como eu disse a vocês, às vezes esse cliente ele está vivenciando aquilo, né, aquele tema no dia a dia dele. Então, vai ser um cara que vai lhe ajudar muito para estabelecer esse programa, tá? E aí os projetistas podem preparar o processo, né, com emprego de listas, né, de perguntas padronizadas, né? Qual o tema, vai atender quantas pessoas, né? Vamos voltar ao exemplo da escola, né? Quantas pessoas vão ser atendidas por sala, né? Que tipos de cursos extra classes serão oferecidos, porque isso vai interferir diretamente na sua estrutura física, né? Porém, pode acontecer, e na maioria das vezes o cliente não, né, possui conhecimento de causa, eles devem se familiarizar lendo um estudo típico. Esse estudo típico a gente poderia entender como um estudo de casos semelhantes, né? Em maio, foi maio? Não, foi depois, foi acho que junho ou julho, né? Eu fiz um projeto de um beach tênis, né? Confesso a vocês que quando eu comecei a fazer esse projeto desse beach tênis, eu não tinha nem muito conhecimento sobre o esporte. Ouvia falar, mas não sabia exatamente, né? E aí, o que que eu fiz, né? Fui procurar material, né, na internet. Comecei na material na internet, né? Assistindo vídeos, inclusive de vídeos aqui de Teresina. Fui tentar conhecer as estruturas, o que que existia, né, em cada um dos estudos semelhantes, né, de serviços agregados, ou seja, além das quadras, né, na dimensão oficial, né, porque
a Federação de Tênis é que regula, né, o beach tênis. Então, tem lá o tamanho da quadra, 8x16, com a área de escape, a altura da rede, né, o tipo de tela que você usa para fazer o fechamento, porque se for uma tela com a trama muito pequena, a bolinha passa, né? Qual é a altura que deve ficar esse alambrado, né, que não interfira no jogo, enfim. Como não existia, né, é uma coisa relativamente nova, né, eu fui atrás, né, de informação em tudo quanto é lugar que eu pudesse, tá? E a minha cliente, ela também, né, não era expert, mas já era jogadora de tênis, já jogava o beach tênis, tá? Então, de certa forma, ela me ajudou bastante, né? O terreno dela tinha uma limitação em termos de quadra, a gente conseguiu fazer 4 quadras, inclusive está terminando agora a execução, né? Tá uma febre na cidade, tá? E ela me ajudou bastante no estabelecimento desse programa, né? E nós conseguimos também, tendo em vista que a estrutura, a área construída era pequena, né? Porque tinha muita área aberta, né? Realizar a aprovação do projeto, né, de forma sumária, através de eu esqueci o nomezinho, mas a prefeitura agora ela tem uma modalidade, né, onde o alvará ele sai de forma expressa, tá? A gente deu entrada no projeto pela plataforma Construfácil da prefeitura, tá? Que você tem acesso a ela através de uma autorização do conselho, né, do profissional. Então, no meu caso, foi através do CAL. Vocês, quando estiverem informados, através do CREA. Tá? Então, você faz um requerimento para o conselho encaminha isso para, né, a Semplan, a Prefeitura de Teresina, né, e aí ele autoriza o teu acesso, e aí você faz hoje tudo de forma online. Você não tem nem contato com o técnico, né, que vai analisar o projeto. E, na verdade, o projeto, quando ele é aprovado nessa modalidade expressa, a análise ela é feita de maneira também super sumária, tá? Você tem que fazer o projeto dentro daquela prancha padrão que eles colocam, tem alguns dados que eles analisam, área do terreno, área construída, total, zona, recuo frontal, não sei o quê. É uma coisa bem simples, tá? E em 3 dias está expedido o alvará para você começar a obra, né? Porém, a responsabilidade todinha transferida para o profissional que faz aquele requerimento, né, do pedido de alvará, tá? Então, se porventura der qualquer problema, vai em cima do profissional, né? Porque ele está ali afirmando que está tudo de acordo com a lei, tá? Isso não é uma invenção de Teresina, é uma coisa que já está sendo feita em diversas cidades no Brasil, aqui do lado de Fortaleza, já pratica isso há bastante tempo, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, essas principais capitais, elas já trabalham dessa forma e isso tem agilizado e tirado um pouco o peso, né, da estrutura, muitas vezes pequena, né, das prefeituras, né? Aqui em Teresina era a SDU, agora é SAADs, né? E eles ficam, então, requisitados para análise de projetos maiores, tá? Não é qualquer tipo de projeto que você pode aprovar dessa forma, tá? Esses projetos mais simples, né? Então, aquela parte que tinha um volume maior, agora pode ser feito dessa forma, tá? Então, só aqui complementando, né? Se o teu cliente ele não possui conhecimento, eles devem se familiarizar lendo um estudo típico, né? E é importante que o início do processo, né, de programação ele identifique todas as informações necessárias. Que informações seriam essas, né? Primeiro seria você classificar essas informações, né, quanto a objetivos do plano diretor, né, ou seja, exatamente, né, o que
teu cliente quer, né? E o que o próprio plano diretor da cidade, né, rege com relação àquele tipo de uso, à utilização daquele espaço, né? Limitações e restrições especiais ao projeto, né? De repente, tem uma limitação em termos de altura, ruído, né? Tem alguma coisa que precisa ser preservada, que pode ser uma edificação, pode ser a preservação de uma área verde, né? Tem as características do local, né? Onde você, de repente, tem um tipo de solo que precisa de alguma preparação, precisa ter corte, precisa ter aterro, né? Desmatamento, precisa ter alguma demolição, né? E essas características do local, ela tem relação direta, né, com essas necessidades de preparação aí do local, né? Como eu falei, precisa de um corte, de aterro, né? Demolição e etc. Exigências funcionais da instalação, né? Que quer dizer atendimento da função? Quando ele atende, né, aquilo a que ele se destina. Né? Eu preciso de salas de aula que comportem pranchetas grandes de 80 por 1,20, tá? E caibam 30 alunos. Né? A turma de engenharia, de arquitetura para engenharia civil de vocês, chega a ter até 35 alunos. Então, não é qualquer sala de aula, né, que eu vou conseguir colocar 35 pranchetas, né? Então, essa sala vai ter que ter uma área razoável, né? As pranchetas, elas vão ter que ter essa dimensão que eu falei, com uma circulação ali de 60 centímetros, né? Não, o teu edifício ele vai atender a terceira idade, né? Então, eu tenho que ter atenção redobrada com relação à acessibilidade, com relação a materiais que possam causar acidentes, né? Então, por exemplo, porcelanato polido em presença de água, né? Barreira arquitetônica de níveis altos, né? Ou o meu edifício vai atender crianças. Então, crianças na pré-escola ou no ensino infantil. A altura das minhas bancadas precisam ser mais baixas, né? Essa criança, ela quando vai ao banheiro, a professora vai junto, né? Tem que ter um certo controle. As carteirinhas das crianças, né? Às vezes favorece a interação, então você vai ter ali cadeira de 2 a 2 ou às vezes até mais, né? Hoje tem umas carteiras de plástico, não sei se vocês já viram, né? Da Little Tikes, que é um fabricante, né? E é como se fosse assim uma mini estação de trabalho, tá? Características dos ocupantes, né? Tem a ver com isso que a gente falou. Então, dependendo de quem vai ocupar, né? Se idoso, criança, adolescente, né? Pessoas com dificuldade de locomoção, tá? Isso vai refletir diretamente, né, nas minhas soluções, né? Exigências específicas da instalação, né? Espaços e tamanhos, tá? Então, quais vão ser os espaços, quais serão os tamanhos, né? Citei exemplo há pouco, né, de uma sala de aula que vai comportar, por exemplo, pranchetas de desenho, tá? Então, 35 alunos, né, utilizando prancheta de desenho, vão ocupar um espaço muito maior do que 35 alunos usando aquela carteira que tem uma pranchetinha, né, escamoteável, né, ou fixa, tá? Localização relativa e interrelações. Isso tem a ver com as conexões que os espaços vão ter entre eles, tá? Já já eu vou falar sobre isso, tá? Quando eu estiver falando sobre fluxograma, tá? Número e característica dos ocupantes, né? Para quantos são, eles são adultos, crianças, idosos,
portadores de necessidades especiais, né? Obras e serviços arquitetônicos essenciais que você identifique no projeto, né? Mais uma vez aqui, localização relativa e inter-relação de espaços. Estou fazendo, por exemplo, um projeto de uma clínica, né? Aí os diversos dentistas, eles vão trabalhar com prótese, tá? Então é importante que o consultório ele tenha uma conexão próxima. Por quê? Porque às vezes eles vão testar moldes, né? Eles vão manusear alguns produtos, né, para fazer ali, né, esses moldes, tá? Uma coisa super importante, às vezes o cliente ele já vem, né, inclusive com isso já em mente. Olha, eu só tenho X, né, reais, eu só tenho esse recurso para fazer essa obra, né? Outra coisa importante, né, a flexibilidade do seu projeto para futuras ampliações e mudanças de funções, né? Então, uma vez executado aquele edifício, se eu precisar ampliar futuramente, eu vou ter que parar a minha atividade para poder fazer uma obra, ou o projeto ele foi pensado de maneira que eu possa incorporar, né? Vamos supor aqui que eu queira fazer um hotel, né? Começo um hotel com 20 apartamentos. Eu já deixei a circulação de uma maneira tal, né, que eu posso fazer uma obra, né? Eu isolo lá com o tapume, faço lá o meu acréscimo, tá? Depois que tiver tudo pronto, eu faço a demolição lá de uma parede cega no final do corredor e incorporo aquele novo edifício, né, ao edifício existente e, com pouco impacto, né, eu realizo a minha ampliação. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, em projetos de escola, em projetos de hotéis, concessionárias, né? Existem diversos tipos de edifício que você, numa primeira etapa, né, você inicia com uma quantidade às vezes reduzida do tamanho do edifício. Na medida em que o negócio vinga, né, há necessidade de ampliações, né? E, por último, aqui, o autor ele coloca que você deve estabelecer uma espécie de hierarquia entre essas diversas variáveis. Ou seja, o que é mais importante de tudo isso que eu falei aí? O mais importante é o recurso. Se passar de 1 milhão essa obra, eu não vou ter como fazer, né, a mesma. Então, primeira, né, exigência é o recurso só tem esse aqui, esse é o mais importante. Segunda coisa, esse edifício é para velhos, né, para idosos. Então, ó, eu tenho que atentar com relação à especificação de materiais, evitar quinas, evitar, por exemplo, desníveis, né? Por quê? Porque os meus usuários eles vão ter problema de locomoção, né? Bom, vamos ver agora um esqueminha, né, de como a gente faz isso aí, né, de forma mais, vamos dizer assim, esquemática mesmo, né, resumindo tudo isso que a gente falou, né? Bom, a gente tem aí, né, duas situações, né? Se o programa preliminar for fornecido pelo cliente, né, ou seja, às vezes o cliente ele chega lá com uma coisa ainda não, vamos dizer assim, 100%, né, mas já destrinchada, né? Então, se o programa preliminar for fornecido pelo cliente, você faz uma checagem para ver se não está faltando nada, né, para ver se está completo, e aí você estabelece o programa, né, como eu disse, de comum acordo entre o usuário ou cliente, né, e você enquanto projetista, e aí você faz o programa. Mas tem uma outra situação, né, que ele pode ser que ele não chegue com esse programa pronto. Ele diz lá o tema que ele quer. Então, se não for fornecido o programa ou esse edifício nunca foi construído anteriormente, né, aquelas necessidades dos dados, né,
que você levantou deverão ser combinadas com as fontes dos dados e você também vai chegar ao programa, tá? Então, existe aí uma maneira, vamos dizer assim, mais fácil e uma mais trabalhosa. Mas, no final, todo mundo vai chegar aí com, né, como resultado nessa subfase aí com o programa de necessidades, tá? Bom, então, com relação a programa, seria isso que eu queria comentar com vocês, tá? Bom, lá naquela avaliação, aquela primeira avaliação que eu passei para vocês, aí, acho que 2 semanas atrás, se eu não me engano, né? Eu peço lá uma questão, né? Cobrando fluxograma, tá? Então, existem duas coisas em arquitetura, né? Dois termos, né, que são utilizados em arquitetura que são importantes, né? O organograma, tá? Que acredito que você já tenha ouvido falar nessa palavra organograma, relacionado, por exemplo, a uma empresa, né? O que é o organograma de uma empresa? Normalmente seria a distribuição de cargos, né, que existe naquela empresa de forma esquemática, né? Normalmente você vê lá o diretor-presidente, né? E abaixo do diretor-presidente você vê, né, os subordinados, né, as diretorias, cada diretoria com as suas assessorias, cada diretoria dessa tem as suas divisões, até chegar lá ao nível mais baixo, né, em termos de cargo, né, daquela empresa. Em arquitetura, o organograma é mais ou menos isso também, tá? Então, ele é uma estrutura, né, organizacional onde você vai ter de forma gráfica, né, a representação daquele espaço através de diagramas e é usado também para representar, né, aliás, aqui ele está descrevendo exatamente o que eu, né, acabei de dizer para vocês, só que com outras palavras. Dentro do projeto, né, a gente também usa, né, esse mesmo método, mas para mostrar, né, como estão dispostas as unidades funcionais, né, de um determinado projeto. Tá? Então, o organograma, de forma análoga, né, é uma forma de você representar, né, o edifício antes desse edifício ser construído. Tá? Então, ele se torna uma ferramenta de desenvolvimento de projeto. Tá? E agora eu vou conceituar o que a gente chama de fluxograma. Tá? Tá? Então, o fluxograma ele é um diagrama, né, que ele surge com a finalidade exatamente de você representar processos ou fluxos, você demonstrar fluxos, né? Num primeiro momento, ele surgiu como uma forma de representar processo ou fluxo dentro de uma empresa, tá? E passou, né, depois a representar também fluxos, né, dentro de um edifício, tá? Ele coloca aqui que o fluxograma é uma poderosa ferramenta de padronização e muitas vezes é feito através de gráficos, né, que ilustram de forma descomplicada, então você consegue perceber muito claramente, né, como os diversos espaços eles vão se conectar ou não com outros espaços dentro do edifício, né? Ele coloca aqui que o fluxograma ele deve ser simples e objetivo e deve-se usar ou utilizar poucos símbolos, né? Como setas para indicar o fluxo das operações, né? E um fluxograma pode ser representado junto com o organograma, onde um vai completar o outro, né? Deixa eu mostrar aqui um organograma, né? De forma, vamos dizer assim, mais gráfica,
para vocês entenderem como é a representação de um organograma, né? Então, isso aí é o organograma de uma clínica odontológica, né? Ele está usando aqui duas figuras geométricas diferenciadas dos demais espaços que estão representando as entradas, né? Então, tenho aqui a entrada principal e aqui a entrada de serviço. Cada linhazinha dessa que vocês estão vendo aqui significa uma conexão que o espaço tem com o outro espaço, né? E isso aqui pode ser traduzido como uma porta, uma comunicação qualquer, né, entre esse ambiente e esse ambiente. Então, quando a gente coloca essa linha aqui, significa que existe, né, uma integração do consultório 1 com a circulação, né, e do 1 até o 4 com essa circulação, tá? Se eu sou um dentista que trabalha aqui nesse consultório 1 e eu quero ir ao sanitário, eu vou ter que passar pela circulação, né, e chegar lá ao sanitário. Se eu sou um dentista que quer usar, né, o laboratório, tá, eu vou passar pela circulação, né, que vocês estão vendo aqui que ela funciona como se fosse uma verdadeira espinha dorsal do prédio, tá? Aí vem aqui para o laboratório. Ah, esse laboratório ele precisa de insumos. Eu não vou precisar entrar com um monte de caixa aqui pela circulação, né? Eu vou ter aqui um depósito, onde eu vou guardar o meu material, né? E o laboratório se comunica através de uma porta, né? E esse laboratório também tem comunicação aqui com o raio-x, né? E esse raio-x também tem uma comunicação com a circulação. Se eu sou cliente, né, eu posso entrar direto aqui, ou eu posso ir para uma sala de espera, né, sou atendido aqui na recepção. Se eu estou na sala de espera e quero falar com o diretor dessa clínica, eu passo aqui pela circulação, né, e vou lá para a sala do diretor, né? Quero ir no banheiro, eu tenho aqui um contato, uma porta, isso aqui pode ser até uma circulação também, né? Sou dentista, eu posso entrar direto pela área de serviço, não vou passar ali, né, na frente de todos os pacientes. E uma outra coisa importante é que essa representação aqui é uma representação topológica, adimensional. Então, não é porque essa circulação está com esse retângulo aqui enorme, né, que ela é maior do que o consultório 1, tá? Então, isso não quer dizer nada. Outra coisa também seria com relação à sua posição. Não é porque ela está aqui do lado esquerdo, né? Aqui não tem orientação em relação a ponto cardial, é uma representação esquemática, tá? Não é nenhuma, vamos dizer assim, localização fixa, tá? Isso aqui não está para leste ou para oeste, tá? É uma representação simplesmente para mostrar a hierarquia entre os diversos compartimentos, tá? Bom, só um momentinho que eu vou aqui só repor aqui a minha água, só um momento.
Bom, nós estávamos aqui no fluxograma, tá? Bom, quando a gente tiver todos os dados, né, e compartimentos já definidos, né, e completos, né, a gente pode organizar isso de forma esquemática, de maneira que esse documento ele possa servir como uma espécie de esquema do nosso projeto, tá? A gente usa o fluxograma, né, em soluções mais simples, tá? E aí ele diz aqui que os arquitetos, os projetistas, né, eles podem partir logo para o desenvolvimento do que a gente chama de fluxograma do tipo diagrama de bolha, tá? Existem dois tipos de fluxograma, tá? O diagrama do tipo bolha, né, que mostra de forma direta o relacionamento entre os vários espaços do edifício, e nós temos também um segundo tipo, né, que é o do tipo matriz ou técnicas de agrupamento e teoria de grafos, tá? Então aqui vocês estão vendo um fluxograma, né, que a gente chama de também comumente de diagrama de bolhas, tá? Ele se parece muito com, né, o organograma, só que ele vai incorporar aqui, olha, os fluxos, né? Então, ó, cada linha tracejada dessa aqui está indicando um setor. Então, essa figurazinha maior aqui, né, seria o setor íntimo dessa residência. Vocês estão vendo que só tem compartimento aqui do setor íntimo. Aqui, poderíamos chamar aqui de setor, né, de serviço, apesar de eu achar que essa sala de jantar aqui, que eu acho que é mais uma copa do que uma sala de jantar, né? Mas vamos chamar de setor de serviço, né? E aqui o meu setor social, né? Ele agrupou, não necessariamente eu preciso fazer isso aqui, tá? Então eu tenho uma entrada, quando eu entro na casa eu tenho uma entradinha aqui, uma espécie de um hallzinho, eu posso entrar direto, eu entro para a sala de estar, né? Da sala de estar eu acesso a sala de jantar e acesso à cozinha, né? Eu colocaria aqui uma entrada de serviço, né? Essa casa não tem independência, né? Uma casa mais simples. Da sala de jantar eu quero ir lá para o meu quarto, né? Aí eu vou aqui para a circulação, vou aqui para a suíte. Aqui também eu discordo um pouco dessa solução, porque aqui, da forma como está representado, para eu ir para o quarto, eu tenho que passar por dentro do banheiro, né? O ideal seria, né, esse banheiro tá aqui, ó, né? Estaria aqui, e aí eu da circulação eu vou para um quarto e vou para outro, tá? E esse banho eu colocaria do lado de fora, mas foi uma maneira que o autor quis representar, tá? E esse outro aqui é o que a gente chama de... Encontrei isso na internet sobre gente chama de... Eu não sei porque essa Siri aqui, depois que eu atualizei o meu iPhone para o iOS 15, ele agora está com essa coisa aí, não posso falar. Eu falo alguma coisa aí, aciono ela sem eu saber por quê, né? Já me deu esse susto várias vezes. Bom, aqui então é um fluxograma do tipo matriz, tá? Aqui embaixo nós temos uma legenda, tá? Onde nós temos 4 tipos de relação ou interrelações entre os compartimentos. Aquilo que eu falei há pouco, que eu disse, ó, daqui a pouco eu vou comentar o que é isso, tá? Então,
aqui são os 4 tipos de inter-relações possíveis entre os compartimentos. Então, todas que tiverem essa achura aqui são tipos de relação indispensável, né? Essa aqui, que o losangozinho está metade branco, metade achurado, é desejável. Essa branca, desnecessária, e aqui, indesejável, tá? Como é que a gente pode usar essa ferramenta? Eu posso ter lá no meu computador, né? Algo parecido com isso. Tudo branco, né? E aí aqui também eu vou completar os diversos tipos de compartimento e eu vou analisar a relação entre cada um deles. Por exemplo, entre a entrada principal e a sala de espera, eu vou pegar aqui um, outro. Então, aqui é a relação entre eles. Entre a entrada principal e a sala de espera, eu considero que esta inter-relação ela é indispensável, ou seja, quem entra na entrada principal tem que ter acesso, né, à sala de espera, tá? Mas, por exemplo, quem entra na entrada principal precisa ter contato com o consultório 1, vamos ver. Então, né, esse projetista aqui acha, né, essa ligação entre a entrada principal e o consultório 1, ó, desnecessária, tá? E ele vai colocar, então, o losango branco, né? Por exemplo, lá da sala de espera, com os sanitários do dentista, o que acontece? Esses caras que estão bem aqui, se eles enxergarem ou tiver um acesso, eles vão usar o sanitário do dentista, e o dentista deve ter lá o seu sanitário exclusivo. Então, entre, né, a sala de espera e o sanitário do dentista, está aqui, sala de espera e sanitário do dentista, eu vou ter o quê? Uma inter-relação indesejável, tá? Então, esse negócio aqui te ajuda muito quando você estiver fazendo, né, o projeto, tá? Por quê? Porque ele vai te dar exatamente as conexões necessárias ou não. Quem vai definir isso? Você, ou às vezes até alguns aspectos de legislação, né? Aqui em Teresina, por exemplo, o nosso Código de Obras não permite que eu tenha um sanitário dando conexão com uma cozinha, tá? Então, se eu tivesse aqui um ambiente cozinha, né, e sanitário, eu teria, né, essa legenda aqui com essa bolinha no meio, tá? Professor, isso aqui é padrão? Não, isso aqui é uma legenda criada pelo, né, pelo autor. Isso aqui poderia ser utilizado cores. Eu vou mostrar, por exemplo, uns manuais, né, que a gente tem da Fiat. Eu trabalhei um pouco, há 4 anos com projetos da Fiat, e nós tínhamos um manual, né, que ele chamava de manual do arquiteto Fiat, onde ele usava os 2 tipos de fluxograma. O fluxograma do tipo bolha, né, que é esse tipo que vocês estão vendo aí, como as concessionárias tinham muitos compartimentos, eles usavam um diagrama do tipo bolha para setores específicos, né, da concessionária. Então, por exemplo, aqui o setor de funilaria e pintura, ele usava dessa forma, porque se fosse usar um fluxograma do tipo bolha para a concessionária inteira, a ferramenta, em vez de ajudar, ela iria atrapalhar, porque ia ficar aquela representação enorme, aquela árvore enorme, tá? Então, ele faz isso de forma separada, né? Então, aqui eu apresentei o setor de funilaria e pintura, né? Daqui a pouco eu vou relacionar, vou dizer para vocês o que é cada compartimento desse, quando eu mostrar o outro slide, né? E aqui nós temos o setor social, né? Vários outros compartimentos, tá? Cada quadradinho desse, cada retângulo está indicando um compartimento específico. Então, a Fiat, no seu manual, ela usa, né, o diagrama de bolhas para setores específicos da funilaria
e usa um fluxograma, ao invés de usar aquelas simbologias de losango com a bolinha dentro, ou achurado, ela usa por cores. Tá? A matriz de elementos, o quadro de interrelações dela, utiliza cores. Deixa eu ver se cabe aqui numa tela só. Tá? Então, ela criou uma legenda onde a cor azul é uma interrelação obrigatória. Tá? O amarelo é importante, o vermelho é indiferente e o branco desaconselhável. Tá? Vou ampliar aqui o zoom. Tá? Então, eu disse a vocês que o azul é obrigatório, o amarelo é importante e o vermelho é indiferente. Então, vamos aqui, por exemplo, o diretor, né? Aqui são os diversos setores, ó, o setor de escritórios, né? O setor de vendas, o setor de peças, o setor de assistência técnica, outros, área social, pátio, né? Então, só complementando aqui essas informações, voltando para o setor de funilaria e pintura. Compartimentos 39, 40, 41, 42, 43 e 44. O que é isso aí? O 39 é o depósito. O 40 é a cabine de pintura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa concessionária, né, que trabalha com funilaria e pintura. Hoje é muito comum que esses grandes grupos, Gelta, Canadá, eles concentrem um determinado local só para fazer funilaria e pintura, ou seja, a funilaria e pintura não ocorre dentro de cada uma das concessionárias. Eles pegam uma concessionária, dota aquela concessionária de uma estrutura física capaz de atender as demais concessionárias. Assim é no Grupo Canadá e no Grupo Gelta. Tá? A cabine de pintura é um ambiente, um recinto fechado, né, que não tem entrada de ar externo, o ar renovado mecanicamente, tem umas lâmpadas, né, que têm uma potência bastante grande, elas fazem a cura acelerada da tinta, né, e possibilitam também imperfeições, porque o processo de pintura ele é manual. Né? Nas fábricas, o processo é feito através de robôs hoje. Né? Tem lá uns sensores, umas coisas que detectam falhas. Né? Depois, nós temos o setor não, o compartimento de tintas e aparelhos. O que é essa sala de tintas e aparelhos? Hoje, tanto na indústria automobilística quanto na indústria imobiliária, né, as tintas elas são misturadas, né, através de códigos. Né? Você faz aquela escolha através de softwares específicos. Né? Aí você tem lá os pigmentos, as bases, né? E aquelas máquinas, faz aquele mix, né? E você mistura ali a tinta na hora. Claro que existem aquelas cores mais comuns, o branco, o preto mate, né? O preto brilhante, o mate é o fosco, né? Que, como elas são utilizadas em larga escala, elas às vezes têm lá tinta de catálogo. Então, não é muito comum você encontrar, né, verde abacate, avocato, né, em prateleira, né, tinta pronta. Por quê? Porque é uma tinta que poucas pessoas usam. Então, você tem dentro da concessionária uma maquininha daquela, né, onde você vai fazer a mistura na hora. O aparelho é a base, né, que cada lataria vai receber, tá? Tem os vernizes, etc. Tá? A grelha de preparação é um local onde você tem um piso, né, metálico, e embaixo desse piso metálico você tem uma espécie
tá? O carro, quando vai ser preparado para pintura, ele é lixado, essa poeirinha ela é recolhida nesse espelho d'água, esse tem um sistema de filtragem, né? E aquilo ali, processo de decantação, a água é separada, né, daquele resíduo, né, que é retirado e ele não é jogado direto na rede, tá? Isso é o que eles chamam de grelha de preparação. O ambiente 43 é o chefe de funilaria e pintura, né? Que não sei se vocês lembram, né? Ele está bem aqui, a salinha dele, ó, tem um contato com a pintura e tem um contato com a funilaria, ou seja, ele está estrategicamente localizado de maneira que ele tenha contato com os dois, né? 35, 36, 37, esse ambiente 35, 36, 37, tapeçaria, sucata e depósito. Tapeçaria, né, vai ter a parte de forração, né, de tapetes dos carros, né, está dentro do setor de funilaria e pintura. Sucata é um ambiente onde são descartadas todas as peças que não são reaproveitadas, é um paralama, algo que vai para a sucata mesmo, né? E 37 o depósito. Enfim, eles aqui eles usam o diagrama de bolha, como eu falei, para setores, né? E ao invés de escrever dentro de cada um deles, como a gente viu lá no livro do Evan Silva, eles usam, né, uma legenda de números, tá? Então, o bolha usa para setores específicos, mas se for um edifício pequeno, nada impede de você usar somente o diagrama de bolhas. Esse do tipo matriz é no caso de um edifício que tenha múltiplos compartimentos. Esse aqui vocês estão vendo que tem 61, né, ambientes. Se a gente fosse representar 61 ambientes através dessa forma aqui, ia ficar uma coisa muito, né, confusa, tá? Então a gente usa esse quadro de interrelações. Então, isso aqui são etapas prévias, né, utilizadas antes mesmo de a gente fazer qualquer proposta gráfica, tá? E agora, pessoal, eu queria, né, fazer com vocês alguns exercícios, tá? Eu queria que vocês fizessem um fluxograma, né? Vamos usar o do tipo bolha, para essa situação aí, ó. Fazer um fluxograma do tipo bolha para uma pizzaria com o seguinte programa, tá? Vamos imaginar aí uma pizzaria que tem uma parte aberta, né? Ou seja, que não tenha cobertura nenhuma, né? Comunicada com um restaurante fechado, que é uma parte climatizada, aqui em Teresina indispensável, com chuva, né? Banheiros para clientes, né? Masculino e feminino, se quiser pode botar até um acessível, tá? Banheiro para funcionários, o forno. Quando a gente imaginou essa pizzaria aí, seria uma pizzaria de forno a lenha, onde pudesse, inclusive, tirar partido, né, desse forno como elemento, né, das pessoas verem ali o pessoal preparando aquela coisa, mas não precisa ser em contato direto. Por quê? Porque esse forno ele vai prejudicar um pouco o sistema de climatização. Então, você pode ter o contato visual, você pode ter um forno, né, ali sendo visto, né, por um vidro temperado, né, você vendo lá o pessoal trabalhando, esses fornos a lenha, eles trabalham com umas espátulas com os cabos enormes, que ele vai lá buscar a pizza lá dentro, aquilo ali é apoiado, né? A parte de preparo, né, que é a parte onde o pessoal vai preparar a massa, vai preparar os recheios, né, vai abrir a massa com aquele rolo, né, de pizza, né, uma parte de despensa, né, onde você vai guardar os materiais, os ingredientes, né, para preparar essas pizzas, pode ter, né, a parte de armazenagem através de prateleiras, pode ter
freezers, né? Porque você tem alimentos perecíveis que precisam ser conservados, né? E o escritório da gerência que vai receber fornecedores, né? Tratar com clientes, tá? Vejam que eu não coloquei aqui nenhuma circulação, né? Vocês podem definir a entrada principal, a entrada de serviço, incorporar circulações, lembrar que não é interessante, por exemplo, abrir, nem é interessante, nem é permitido você abrir, por exemplo, banheiro de funcionários para dentro de área de forno de preparo, você pode criar uma circulação de serviço, né? Não é interessante a gente abrir banheiro, né, de cliente direto para o restaurante, você pode criar ali uma área intermediária, um hall, uma circulação, né? Por quê? Porque esses banheiros eles não têm manutenção, né? Durante todo o período que o restaurante está funcionando, se acontece algum acidente, alguém passa mal, alguma coisa, você vai ter o ambiente, né, impraticável, né? Então é recomendável que banheiros, né, eles sejam colocados em comunicação com uma circulação, algum outro espaço, né? Esse banheiro de clientes também é interessante que ele fique estrategicamente colocado de maneira que ele possa atender a tanto para quem está no restaurante aberto quanto no restaurante fechado, tá? Então eu queria que vocês fizessem aí no caderno de vocês ou numa folha em branco, tira um print e compartilha aí na tela que a gente vai daqui a pouco chamar alguns colaboradores aí, a gente, em cima da proposta do colega, a gente faz os nossos comentários. Tá certo? Quanto tempo, professor, para fazer isso aí? Vamos fazer esse aí, eu vou passar esse aqui para casa, viu? Esse aqui do apartamento eu vou passar para casa, tá? Tá certo. Acho que 10 a 15 minutos aí é mais do que suficiente, viu? Aí vocês tiram um print aí mesmo com o celular e compartilhem na tela, viu? Eu vou fechar aqui só meu áudio.
Luiz Felipe, você pode compartilhar aí o que você fez? Posso sim, eu vou compartilhar aqui. Tá. Tá aparecendo aí já? Tá abrindo. Pronto. Ficou meio claro por causa da câmera do meu celular que tá meio ruim, Aham. mas eu vou explicando aqui. Eu fiz o fluxograma da pizzaria, né? Eu Certo. idealizei a parte do restaurante aberto separado de todo o espaço fechado, que é esse pontilhado aqui. Não tinha falando lá sobre esse espaço fechado, mas eu compactuei tudo que não era da parte aberta nesse espaço aqui, inclusive o restaurante fechado, os banheiros e tal. Aí eu vou explicar aqui agora como foi que eu fiz. A entrada vai ser por onde? Pelo aberto? Eu esqueci essa parte aí da entrada, mas É. Então, seria pelo aberto. então eu entro, aí Aberto, eu isso. vou pro Aí, aí você pode. Essa parte do restaurante aberto é tipo uma varanda, né? E aí, é como aqueles conceitos de pizzaria mesmo. E você pode ir para a parte do restaurante fechado, ou então você pode ir para o banheiro dos clientes. O banheiro dos clientes é conectado tanto com a parte do restaurante fechado quanto do restaurante aberto. certo. E aí o restaurante fechado é conectado com o forno e com o escritório da gerência. Eu coloquei o escritório para ser interligado pelo restaurante fechado. E esse forno ele é conectado com a parte do preparo e com a parte dos banheiros dos funcionários. Então, o banheiro dos funcionários ele não é conectado com a parte do restaurante fechado, só com a parte do serviço, que é o forno com preparo e aqui com o escritório da gerência. Eu faria o seguinte aí, Luiz Felipe. Eu criaria um compartimento, uma circulação de serviço, Um né? corredor, né? Um corredor, e aí não faria essas ligações aí direta, por exemplo, de banheiro com forno, de banheiro com preparo. Conectava tudo para esse compartimento, circulação, serviço, ou hall de serviço, alguma coisa assim. Eu acho que ficaria melhor, Eu também acho, é porque eu não pensei nisso na hora. né? E aí a parte do preparo ficou conectado com a dispensa, né? Que é a dispensazinha que fica lá no canto da cozinha e tal. Certo. E aí você faria, inclusive, essa entrada de serviço através dessa circulação. Então, eu entro, por exemplo, com gêneros, mantimentos, né? Eu entro pela entrada de serviço, na circulação, comunico com a dispensa. Aí eu quero, eu estou no preparo, quero ir no banheiro, vou para a circulação, circulação comunica com o banheiro de funcionários. Então, acho que fica mais fácil, né? Você organizar, tá? Ou seja, essa parte do final aqui, onde está o escritório, despensa, forno, preparo, eu recomendo que você dê uma ajeitada, né? Criando aí um retângulo, né? Com circulação de serviço e liga tudo isso para ele. Eu acho que você organiza melhor aí, É verdade mesmo. tá? Alguém fez alguma coisa diferente? Quer comentar ou não? Essa Não, eu ferramenta. fui muito parecido com o dele, só que a única diferença foi que. Não, inclusive o erro também, eu não botei o hallzinho que o senhor sugeriu aí. Só as Essa, ligações mesmo. essa ferramenta, Felipe, ela é bem interessante porque ela, ainda que você não tenha a planta na cabeça, você consegue enxergar ali que compartimento precisa estar conectado com outro compartimento, né? Não se prendam à posição que esse compartimento está ocupando ali no papel, tá? Quando você vai fazer a planta, nada impede dele ir, né, para o outro lado, tá? Para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, não tem, né? Essa posição aí, ela é, né, uma posição relativa, tá?
Então, não se prendam com isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse outro aí, né? Deixa eu compartilhar aqui. Quero que vocês copiem, tá? Esse de baixo, que é o de um apartamento, tá? Fazer um fluxograma do tipo bolha para um apartamento com o seguinte programa: sala de estar, jantar, lavabo. Lavabo é aquele banheiro sem chuveiro, né? Só o vaso sanitário e o lavatório. Varanda, cozinha, despensa, dispensa com I é como se você estivesse dispensando, né? Área de serviço, quarto de empregada, banheiro de empregada, quarto 1, quarto 2, banheiro social, ou seja, o banheiro social vai atender somente a esses 2 quartos, porque a gente tem um lavabo que está lá no setor social, né, que vai atender a visita, ou o pessoal está na sala jantando, almoçando, né, não precisa ir lá dentro, no setor íntimo, né, para fazer aí usar esse banheiro, né. Suíte, banheiro da suíte e sacada. Sacada é aquela varanda, né, que é restrita a suíte, né? E bem pequena, né? Normalmente cabe uma cadeira, cabe uma coisa bem reduzida, não é aquele varandão, né? Enorme aí, tá? Então, a gente faz o seguinte: vocês fazem isso aí com calma em casa. Agora você já tem subsídios para fazer aquela terceira questão, só que vocês vão fazer o processo inverso. Aqui a gente faz o fluxograma antes para chegar a uma planta. No caso de vocês, vocês já têm a planta e vocês vão encontrar o fluxograma do tipo bolha, que representa a casa ou apartamento de vocês. Tá? Então, aquela última questão já tem aí como vocês fazerem agora. Tá? E no início da próxima aula, a gente começa, né, fazendo essa resolução aí desse exercício, certo? Então, com relação a conteúdo, né, o que eu queria comentar com vocês é isso. Vocês anotaram? Eu descompartilhei aqui, vocês chegaram a anotar aí todos os compartimentos? Tirem aí o print, né? Pronto, né? Está anotado? Bom, então, com relação a conteúdo, era isso que eu queria comentar com vocês, né? Alguém está com alguma dúvida com relação à avaliação, alguma representação, alguma coisa parecida? Ou está tudo tranquilo? Tudo tranquilo? E, professor, a planta baixa, o senhor não quer corte nem nada, não, né? Só a planta baixa mesmo. Só a planta baixa mesmo. Precisa alocar ela no terreno? Se couber, se for, né, um terreno que não seja muito grande, mas também pode marcar ali aqueles muros mais próximos, e se o terreno for muito grande, pode interromper. Mas o ideal era que sim, né? Tá? Tivesse alocação dentro do terreno, certo? Certo, obrigado, professor. Nada. Bom, se não tivermos aí nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui, tá certo? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação. Então, até semana que vem. Até logo.